dar sequência no vídeo, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu estava com o nome restrito, né? Eu precisava limpar o nome. E aí já tinha um tempo, já tinha quase 3 anos que eu estava tentando limpar o nome e eu também não conseguia limpar, né? E sanar essas dívidas. Enfim, aí quando eu fui lá no stand para conversar sobre a possibilidade de como é que eu fazia para poder comprar um apartamento e tudo mais. Porque assim, pra mim, parecia um sonho distante, tá? Eu vou ser bem sincera. Eu pensava que todo mundo conseguia, outras pessoas conseguiam, mas eu não conseguiria. Até porque eu tinha acabado de sair de umas dívidas bem grandes, né? Eu estava com umas dívidas grandes nessa época. E aí acabei me enrolando, né? Cada vez mais. Então, quando eu realmente decidi comprar, eu fui comprar no susto, tá? Não foi nada planejado, eu não planejei. Eu falei, ai, hoje eu vou lá comprar um apartamento. Não foi isso, gente. Eu simplesmente fui pra ver no que ia dar e deu. Então foi exatamente isso que eu fiz, tá? E aí quando eu cheguei, a corretora me apresentou todas essas possibilidades, mas ela também falou sobre todos os precalços que tinham, né? A forma como eu precisava lidar com todos esses percalços, vamos colocar assim, que eu precisava limpar o meu nome. E aí eu fui o mais imediato possível fazer isso. Então eu fui até as empresas credoras, né? Fiz a limpeza do nome, pedi para fazer a negociação, fiz a negociação e consegui limpar o meu nome. E aí foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Com 3 dias eu consegui limpar o meu nome. E aí eu só estava esperando a aprovação, né? E aí foi quando ela realmente me deu o feedback que tinha sido aprovado pela construtora. Só que aí nesse dia que eu estava lá, eu fiquei bastante tempo aguardando, né? Que fosse realmente aprovado. E aí demorou um pouquinho, né? Porque tem toda a tramitagem lá dentro da construtora e tudo mais. E aí, graças a Deus, foi aprovado. Conseguimos a aprovação, né? E aí começou um pouco a minha tortura. Porque eu fiz a assinatura do contrato, que é um contrato de compra e venda do imóvel, tá? Mas não é uma garantia de nada. A única garantia que eles têm é que eu vou ter que pagar a corretagem. Esse papel era só a garantia disso. E eu não tinha outras garantias além disso. A garantia que você tem que o imóvel é seu é só quando você assina o financiamento com a Caixa. A partir do momento que você assinou, né, com a Caixa, aí sim você tem a garantia do imóvel, o imóvel é seu. Só que a construtora que eu comprei e a imobiliária que eu trabalho, que foi intermediador, eles trabalham de uma forma diferente. Pelo que eu vi depois que eu comprei, grande parte das imobiliárias, né, ou das construtoras fazem primeiro a assinatura, eles rodam o SICAQ, né, que chama assim. O SICAQ é uma aprovação da Caixa, tá? Não é aprovação da construtora. Quando você vai na construtora para você comprar o seu imóvel, você vai ter apenas a aprovação da construtora. Então, isso significa que a sua documentação passou por um processo, né? E aí esse processo foi aprovado internamente dentro da imobiliária, tá bom? A aprovação com a Caixa é outra coisa, que foi o que aconteceu comigo recentemente. Eu comprei o apartamento em abril e eu parcelei a entrada. O que seria essa entrada? O banco financia 80% do valor que você necessita para financiamento do imóvel. Então, eu tive que dar uma pausa no vídeo rapidinho. O banco, ele financia aproximadamente 80% do valor do financiamento que você deseja, né? Isso para Minha Casa Minha Vida, tá? Que foi a modalidade que eu fiz. Só que eu não tive nenhum tipo de benefício, mesmo fazendo pelo Minha Casa Minha Vida, a não ser a taxa, né? A taxa de juros é um pouquinho menor do que o dos bancos convencionais, né? Então, assim, eu não tive subsídio, eu não tive documentação grátis pelo programa Minha Casa Minha Vida, porque algumas construtoras dão esse registro, né? O registro e a documentação grátis, e pra mim eu não tive a gratuidade, né? Eu tive que pagar por ela. Então não tive muitos benefícios, vou ser bem sincera, tá? Eu esperava que eu fosse ter realmente mais benefícios, né? Porque todo mundo fala, comprou pela Minha Casa Minha Vida, não sei o quê. E muitas pessoas ganham subsídio, né? Acredito que isso também vá muito da renda, né? A renda que eu declarei. Eu sei que o Minha Casa Minha Vida é até R$8.000. O teto, tá? O teto máximo. Passando disso, você já vai para uma outra modalidade, né? Que é o SBPE.
você pega uma taxa um pouquinho maior de juros, e aí entram outras coisas que eu não vou vir ao caso falar aqui, porque não é o meu caso, né? Eu entrei pelo Minha Casa Minha Vida. Então, assim, algumas pessoas têm a ideia de que, Minha Casa Minha Vida, que é só para pobre, não sei o que. Não, gente, não é. Minha Casa Minha Vida, ele vai desde o baixa renda pro média, até uma renda de R$8.000, que não é considerado baixa, né? Uma renda de R$8.000 não é considerada uma renda baixa. Mas, assim, eu realmente não vi muitas vantagens, tá? Porque, pelo governo e tudo mais, mas eu realmente não vi vantagens. Mas, enfim. E aí eu tive a aprovação, né, da imobiliária, e junto à aprovação da imobiliária eu tive que esperar, porque a construtora precisava de um montante de pessoas para poder fazer a assinatura do contrato de financiamento final, né, que é o contrato de financiamento mesmo com o banco, e eles precisam rodar o SICAQ, né, que é a aprovação. Então o banco vai consultar o seu score, o seu rating, vai ver se você tem financiamento, se você tem pendências. E nesse meio tempo, eu tive que correr atrás de muitas coisas. Então, assim, eu sempre, como eu falei, eu sempre fico muito obcecada pelas coisas que eu procuro, que eu quero entender. Então, eu fui realmente atrás. Eu comecei a buscar vídeos no YouTube, a rodo, vídeos no TikTok, e comecei a seguir várias contas, né? E conheci várias pessoas e vários canais também. E aí eu comecei a descobrir o que era, de fato, o SICAQ. Eu comecei a descobrir, de fato, o que era o ITBI, que eu ia ter que pagar, o registro, o que era o Bacen, que eu também não fazia ideia, o que era o registrato. Eu tive que ir atrás de tudo isso, porque eu não sabia de nada do que era. E aí eu fui consultar o meu registrato e eu vi que lá tinha algumas pendências de prejuízos do Bacen. O prejuízo que é, gente? Quando você tem uma dívida com o banco, suponhamos que eu tivesse uma dívida de R$10.000 lá no Itaú, e o Itaú me oferece um desconto aí de R$9.500. Juliana, você quitando R$500, você quita sua dívida conosco. Opa, legal, pra mim, sucesso. Se eu devia 10, aliás, e ele tá me dando um desconto de 9.500, maravilha. Só que aí tem a pegadinha no meio do caminho. Você fez o acordo com o banco, certo? O banco fez o acordo com você. Só que seu nome sai da restrição lá do Serasa. Porém, o seu nome vai lá para o prejuízo, tá? No registrado. Quando você entra lá no site do Gov, que você vai puxar lá no registrado, teu nome tá lá no prejuízo. Por quê? Porque você pagou R$500 da dívida, mas ficou R$9.500 para trás. Então, o banco te coloca como prejuízo. Ele entende que você pagou a sua dívida com ele, beleza? Por um descontão. Só que você deixou o banco em prejuízo. E isso te prejudica de qualquer forma, para você comprar um imóvel, para você comprar um carro, né? E aí eu não fazia ideia do que era, né, o prejuízo do Bacen. E eu comecei a correr atrás disso também. E eu vi que tinha algumas coisas do prejuízo para trás. Tinha uma lista lá que eles ficam mês a mês, tá? O prejuízo você vai dever todos os meses, então ele vai listar todos os meses aquilo que você deve, que você deixou de pagar para o banco, tá bom? É assim que funciona. Então eu vi que tinha uma lista retroativa lá. Então dos meses anteriores até a data do vencimento lá, que eu não tinha feito ainda o acordo, ainda constava. Então, como que eu descobri? Eu comecei a ver vários vídeos, como eu falei, e aí em um dos vídeos, olha só que interessante, em um dos vídeos eu lembro que tinha uma moça que chamava Regiane, e ela fez um comentário em um dos vídeos lá da página lá da Você com Seu AP, que eu sou viciada na página, né, no canal, aliás. Sou viciada no canal, já comi praticamente todos os vídeos do canal. E aí nessa página eu descobri que lá eu poderia pedir a exclusão da minha lista do prejuízo, né? E aí eu lembro que a Regiane tinha comentado que ela também estava nesse processo de financiamento e ela simplesmente foi lá e pediu para o banco retirar, né, o nome dela da lista de prejuízo, porque ela já pagou a dívida dela. Então, o que a lei entende? Que uma dívida não pode ser perpétua. O banco não pode te perpetuar para o resto da vida aquela dívida, sendo que você cumpriu o acordo, porque o banco ofereceu o acordo para você pagar, né? Então, teoricamente, você não pode estar perpetuando, o banco não pode perpetuar essa dívida para o resto da vida. Ele tem que tirar o seu nome de lá. O retroativo fica, lembrando que o retroativo fica. Mas dos meses sequentes, que você for tirar lá o relatório do SCR, ele não pode mais constar, o banco não pode estar deixando seu nome no prejuízo, entende? E isso é lei, isso dá processo, e muita gente não sabe. Mas aí também eu fui atrás disso para que eu não saísse prejudicada de nenhuma forma.